Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Aqui é a professora Flor. Mais uma vez, estou optando por gravar a nossa live da noite, porque minha internet não está muito bem e eu estou com medo que ela fique muito instável na hora da nossa live ao vivo e então eu perca a live, né? Fora que também está muito tarde e eu vou ver se faço uma live bastante resumida para a gente. Então, assim, espero que você escuta, compartilhe, se inscreva no canal, me ajude a, a melhorar o nosso canal, né? Porque aí a gente também melhora a questão dos equipamentos. Escuta, compartilha, se inscreve. Se você puder ajudar com o Pix também, 252-791-61802, tá bom? Vou te agradecer muito e você também estará ajudando a ONG de moradores de rua e de animais em situação de rua também, tá bom? Olha só, pessoal, nosso Brasil segue aqui a todo vapor, nosso país segue, acho que aqui tá melhor, né, a câmera, deixa eu ver, acho que assim tá melhor. Nosso país segue aqui a todo vapor, né, e o bolsonarismo também, querendo infernizar o nosso Brasil de guerra, né, mas eles não vão conseguir, como diz os nossos amigos do canal Galãs Feio, eles não passarão. Olha só, vou olhar para cá, Bolsonaro não tem mais foro privilegiado e será investigado por conta aí dos ataques do dia 8 de janeiro. Tá? Quem fala isso é o interventor de Brasília, o nosso querido Capelli, né? Ricardo Capelli, isso. O interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou em entrevista ao portal 247 que o ex-presidente e chefe do executivo, Jair Bolsonaro, será investigado pelos atos terroristas do dia 8 de janeiro e que ele é sem privilégio nenhum, né, já que ele perdeu o foro privilegiado. Bolsonaro serve de inspiração para o terror, né, para o terrorismo aqui no Brasil, algo inédito até então. Né? Nós sempre tivemos brigas, discussões, né, acaloradas até por conta da política, mas realmente o terror, né, aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro, aqui para nós, foi uma coisa muito inédita, né, porque até assustador, porque a gente realmente não estava acostumado com esse tipo de atitude, né? A gente achou realmente que tudo aquilo, aquela raiva, né, aquela ira, iria se passar quando a posse de Lula efetivamente acontecesse e quando os bolsonaristas percebessem que eles tinham caído, na verdade, em um engodo, né, que Bolsonaro tinha usado a eles como massa de manobra para tentar se reeleger. Só que não foi bem isso que aconteceu, porque essas criaturas continuam achando que teve fraude na eleição, continuam incitando a eles, né, para que haja mais e mais violência. E mesmo depois do dia 8, né, já teve aí intenções de continuar a depredação do patrimônio público, com a questão de ficar derrubando as antenas de energia elétrica, né, das empresas aí de energia. Então, alguém precisa parar essas pessoas e para eles pararem é necessário que o mito deles, né, de alguma forma, seja punido para que essas pessoas se interem, né, do que realmente aconteceu no país, né, eleições livres, eleições limpas e que agora nós temos um novo presidente da República e esse presidente é Luiz Inácio Lula da Silva, né, que está governando e governará até 2026. Então, o interventor Ricardo Capelli disse: Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, então ele está fazendo parte do inquérito, foi um pedido da PGR, será investigado e está submetido a todo o procedimento que qualquer outro cidadão brasileiro e as investigações vão avançar. O que é mais grave, que o Brasil sabe, parte de tudo o que aconteceu
Eita, escândalo. Parte do que tudo que aconteceu no país foi inspiração intelectual direta, ele falou, de Jair Messias Bolsonaro. Ele que passou anos atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando as instituições democráticas, ele que insiste em tentar deslegitimar a eleição do presidente Lula, é parte central de tudo que vem acontecendo no Brasil, nos ataques à democracia e nos ataques também à imprensa, né, o jornalismo. Todos nós sabemos que Bolsonaro nunca tratou bem os jornalistas, né, principalmente os jornalistas da grande mídia, né, que ele atacava e com todo o seu ódio, né. Então tá aí, Bolsonaro será investigado, né, e como um cidadão comum. E o próprio, depois de muitos dias, né, em silêncio, depois do dia 8, ele finalmente se pronunciou pela primeira vez, depois que incluído no inquérito dos atos terroristas. Vamos ver aqui o que ele falou. Só um instante aqui que a internet está indo a passos de tartaruga. O ex-presidente foi incluído pelo Superior Tribunal Federal no inquérito que investiga a ação golpista contra os prédios dos 3 poderes da República. Ele está foragido nos Estados Unidos, foi incluído na última sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal no inquérito que investiga os ataques realizados pelos bolsonaristas contra os prédios dos 3 poderes da República. Desde que perdeu a eleição presidencial, Bolsonaro segue recluso, faz publicações nas redes como se ainda fosse o mandatário do Brasil e não conversa mais com a imprensa, o que não difere muito da sua época enquanto presidente da República. No entanto, ele quebrou o silêncio nessa segunda-feira, dia 16, em conversa com apoiadores que o circundam no condomínio em que ele vive atualmente, no estado da Flórida. Bolsonaro afirmou que só deixou boas heranças, né, não sei na onde, para o governo Lula. E ao comentar os ataques terroristas, o líder da extrema-direita diz que as pessoas passaram a dar valor à liberdade. Ele insiste, aqui ele está falando para o gado dele, logicamente, né? Ele está incitando o gado dele, que só eles mesmos quem acredita nas palavras do Bolsonaro. Abre aspas aqui para eles, lamento o que aconteceu no dia 8, uma coisa inacreditável, mas no meu governo o pessoal aprendeu o que é política, conheceu os poderes, começou a dar valor à liberdade, e aí ele vai falando aqui um monte de besteira, né, sobre a questão da liberdade, e aí ele diz que o povo dele aprendeu a dar valor à liberdade e que por isso que se recusa a aceitar o atual governo, né. Bom, PGR denuncia 39 bolsonaristas e pede bloqueio de 40 milhões de reais, só que não inclui terrorismo entre os crimes cometidos no dia 8. Vamos ver. A Procuradoria-Geral da República apresentou nesta segunda-feira um pedido para bloquear 40 milhões de bens de terroristas bolsonaristas que participaram da depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. O pedido consta da denúncia feita ao Supremo contra 39 pessoas, executores dos ataques. Eles deverão responder pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deteriorização do patrimônio tombado. A denúncia pede ainda a decretação de prisão preventiva dos acusados e a perda dos cargos ou funções públicas nos casos pertinentes. Todos nós sabemos que tinha lá entre aqueles terroristas, né, apesar deles não terem citado como terroristas, mas são terroristas sim, muitos funcionários públicos, né, inclusive da própria polícia, dos próprios militares. E essas pessoas, então,
além de responderem por todos esses crimes, terão que também perder os seus cargos. O crime de terrorismo ficou fora da lista. Segundo a PGR, a lei diz que os atos são terroristas quando praticados por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, o que não teria ocorrido. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que a lei brasileira, ela é um pouco arcaica nesse quesito aqui de terrorismo, né? Já tive ouvindo aí de vários outros canais, de grandes jornalistas, como por exemplo o Eduardo Guimarães, ele explica muito bem lá no seu canal que a lei brasileira, ela é bastante branda, ela está arcaica, que é necessário que haja, e quem sabe até o presidente Lula poderia fazer isso, né? Solicitar para que algum dos ministros fizessem isso, de rever essa lei nesse quesito de terrorismo. E até compreensível que a lei seja arcaica, porque, como eu falei lá no começo, até ontem a gente não tinha conhecimento de terrorismo aqui no Brasil. Então, para que uma lei para alguma coisa que não existia no Brasil, né? Então, a partir de agora que a gente sabe que existe, ou que já existiu, ou que está existindo grupos terroristas, é necessário que em algum momento se reveja essa lei, né? Que se atualize a lei para que também se atualize as punições, tá? Talvez por isso que não foi colocado aqui. As denúncias foram apresentadas no inquérito que tramita sobre relatoria do ministro do Supremo Alexandre de Moraes sobre os atos golpistas. A denúncia da PGR é assinada pelo subprocurador subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, que coordena o grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos criado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na semana passada. Numa mudança de perfil de atuação desde que Jair Bolsonaro deixou o comando do país e pressionada por procuradores e parlamentares, a PGR pediu na semana passada a inclusão do ex-chefe do Executivo como investigado nas ações antidemocráticas perante o Supremo. Moraes autorizou a apuração e a polícia prendeu, até o momento, quase 1.400 pessoas pelos ataques de 8 de janeiro. Seguindo aqui, olha só, e os bancos, pessoal, já perderam 47 bilhões em valor de mercado com o calote das lojas americanas. As lojas americanas, como nós sabemos, estão com um rombo milionário, né? Aliás, bilionário, né? E periga até fechar as portas. Desde que veio a público o rombo de 20 bilhões nas contas das lojas americanas no último dia 11, os bancos já perderam 47 bilhões em valor de mercado, segundo dados da Trademap, divulgados pelo colunista da Jornal Globo, Miriam Leitão. A instituição que sofre a maior perda é o BTG Pactual, olha só, com a queda de 22 bilhões. Depois vem o Santander, com 8,7 bilhões, o Bradesco, com 7,5 bilhões, Itaú, com 7,4 e Banco do Brasil, com 542 milhões. Né? Nessa conta aí de bilhões, o Banco do Brasil é o que menos perde, porque perde milhões, né? E ainda perde meio bilhão, né? Então, assim, nós sabemos da grande crise, né, que se abateu aí sobre as lojas americanas. É uma das lojas maiores, né, que o Brasil tem no setor aí de comércios, né, de lojas, e assim, é uma situação muito ruim para o Brasil, né, só que é uma situação que foi, digamos, advindas de corrupção, né, advindas de uma má gestão, advindas de roubo, né, e que, logicamente, tem pessoas que serão responsabilizadas, né, como deve ser. E olha só, eles são tão assim que o principal acionista da rede, né, Americanas, que escondeu o rombo bilionário,
disse que o Brasil é o país da impunidade e do coitadinho. Olha só como é que eles veem o nosso país, né? Como é que eles estavam. Esse rombo já deve estar aí desde muito tempo, né? Agora, como era o governo do Bolsonaro, provavelmente estavam escondendo isso, né? Já pensou sair esse grande roubo no governo do Bolsonaro? Né? Ia ser algo assim estratosférico. Acusado de ter cometido a maior fraude corporativa da história do Brasil, Beto Sicupira, dono da gestora 3G e um dos homens mais ricos do país, já reclamou da suposta cultura de impunidade do nosso Brasil. A 3G, criada por Sicupira, Jorge Paulo Lema e Marcel Teles, é a maior acionista das americanas, que identificou na última quarta-feira o rombo de 20 bilhões em seu orçamento. O BTG Pactual entrou na justiça para reverter a liminar que protege as americanas do bloqueio dos seus bens e dos seus recursos, disparando forte acusação contra o trio de acionistas. Atualmente, a varejista possui uma dívida estimada de 2,3 bilhões com o banco, com o BTG Pactual. Apesar das denúncias de irregularidade na sua gestão, Sicupira, há mais de um ano, reclamou dos problemas culturais do país, entre eles a impunidade aos que cometem crime. Hoje estamos simplesmente vivendo o Brasil que eu sempre vivi, disse ele. Trabalho há mais de 50 anos e o Brasil é isso aí. Não é diferente disso aí. Brasil é o cara chegar, mudar a regra, chegar e ter inflação. Eu tive 72% de inflação em um mês. O Brasil é isso aí. Se vocês estão achando que o Brasil é um negócio que vai virar Estados Unidos, vocês estão no lugar errado. Não vai virar Estados Unidos porque o Brasil é um país do coitadinho, jogando, né? Chamando os brasileiros praticamente de inúteis, né? Essa elite, ela é tão vagabunda, tão mequetrefe, tão suja, que vem aqui, abre o negócio, né? O povo compra naquela loja, eles devem ao povo toda a riqueza que eles produzem, né? Porque eles só têm um meio de produção, mas quem tem a mão de obra é o povo, que cobra, aliás, baratíssimo pela sua mão de obra. O Brasil é um dos países que menos cobra mão de obra. É a mão de obra mais barata, uma das mais baratas que tem no mundo. E aí o cara vem, faz fortuna, fica trilionário, bilionário e ainda vem xingar os brasileiros, né? É demais. A gente tem que ouvir isso mesmo, é melhor ouvir isso que ser surdo, né? Não vai virar Estados Unidos porque o Brasil é o país do coitadinho, do direito sem obrigação e da impunidade. Isso é cultural. Disse o investidor em uma palestra organizada pela Infomoney. Então, ele acha assim que a gente não gosta de trabalhar, né? Que o país só não vai para frente. Não é porque eles querem cada vez mais manter os seus privilégios à custa de pagar cada vez menos a mão de obra trabalhista, né? Não é esse o problema, não. Para eles, o problema é nós que não gostamos de trabalhar. É a gente que gosta de festa, de carnaval, de feriado e a gente não quer trabalhar, né? Olha só que cara que eu faço, ó. Né? É demais. É demais mesmo, essa elite vagabunda, mequetrefe que a gente tem, que infelizmente não nos representa. Olha só, meu povo querido, boa notícia para nós professores, tá? Governo Lula já está aí dando as cartas na educação e o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, anuncia um reajuste de 15% no piso salarial dos professores. De acordo com o MEC, a portaria que estabelece o novo piso será publicada ainda nesta semana no Diário Oficial da União. Tá? Camilo Santana anunciou, então, este aumento de 15% no piso salarial, que passará de R$ 3.845 para R$ 4.420,55. Tá? Nenhum professor no país vai poder ganhar menos do que isso, né? Ainda está pouco, como disse o próprio Camilo, mas já é o que se pode fazer, né, por enquanto, para dar aí uma melhorada no ânimo até mesmo dos professores, né? E nós cá agradecemos de coração.
A portaria estabelece o novo piso que será publicado ainda nessa semana, então, pela União. É a lei do piso dos professores, aprovada em 2008 no governo Lula, estabelece que o reajuste deve ser feito anualmente, sempre no mês de janeiro. O piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais. Agora, pelo amor de Deus, que esse governador de São Paulo não jogue água no nosso chope, né? E olha que eu nem gosto de chope, mas enfim. Vamos lá. Seguindo aqui. Nova presidenta do Banco do Brasil promete conciliar atuação comercial e social. Tarciana Medeiros tomou posse com a presença do presidente Lula. O Banco do Brasil terá o compromisso de conciliar a atuação comercial com papel social, disse hoje a nova presidenta da instituição financeira, Tarciana Medeiros, primeira mulher, orgulho, né, a comandar o banco. Ela tomou posse nessa noite em cerimônia que teve a presença do presidente Lula e disse que sua gestão será caracterizada também pela diversidade. Aliás, diversidade é uma palavra muito utilizada, né? É muito presente em todos os discursos de todos os ministros até agora. No discurso de posse, Medeiros prometeu manter a rentabilidade do Banco do Brasil aos acionistas, sem deixar de lado a atuação pública do banco. A missão que assumo a partir de hoje é extremamente relevante e desafiadora. A melhor forma de agradecer é assumir aqui o compromisso de continuar a entregar resultados sustentáveis para os nossos acionistas e ser relevante na vida das pessoas em todos os momentos, contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Segundo a nova presidenta do Banco do Brasil, o Banco do Brasil continuará a dar lucros sólidos sem abandonar o compromisso com o social. Ela diz que o banco continuará sendo algo rentável e sólido, criando valores para a sociedade, conciliando atuação comercial com atuação pública, ajudar ainda mais os clientes a se desenvolver, criando um relacionamento de confiança e um relacionamento duradouro. Tá? Em relação à diversidade, ela disse que a gestão será marcada não apenas pela multiplicidade na composição da equipe, como será também pela liberdade e no debate de ideias, né? Isso é importante. Todas as empresas hoje, independente de serem estatais ou públicas ou particulares, devem levar, né, a questão da diversidade, a questão do debate, né? Não cabe mais gestões onde as decisões são tiradas autocraticamente, né? As decisões, elas devem sempre ser baseadas no que a maioria acredita ser melhor, né? Porque somente assim nós teremos uma sociedade mais justa e igualitária no futuro, né? Com toda certeza. E o Zema, pessoal, né? Não era de se esperar, o Zema, como todos nós sabemos, é um bolsonarista convicto, né? E agora, mas ele também é um político, né? E agora que nós estamos vendo, né, que o governo Lula já está posto, que já assumiu, está governando, Zema como um político, o que ele está vendo, né, lá no futuro? Ainda mais a situação periclitante do Bolsonaro, que com certeza, né, em algum momento vai parar atrás das grades. E aí o Zema está pretendendo ser o herdeiro do bolsonarismo, né? E aí ele começa com o jogo político ridículo, né, de insultar o governo Lula e de promover ali discórdia, né? Jogando, fazendo vistas grossas, né? Jogando, sabe, críticas, né? Tuitando coisas assim sem sentido, né? E na tentativa aí de herdar o bolsonarismo. O governador de Minas Gerais, então, Romeu Zema, divulgou desinformação nessa segunda-feira sobre os ataques terroristas bolsonaristas contra os três poderes. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Zema, que apoiou Jair Bolsonaro, acusou o governo Lula
de ter facilitado a ação golpistas em Brasília. Me parece que houve um erro da direita radical, que é minoria. Houve um erro também, mas até proposta do governo federal, que fez vistas grossas para o pior acontecesse e ele se fez de vítima, né? Ou seja, o que ele quer dizer, né? Que o governo federal meio que deixou a situação chegar do jeito que chegou para se fazer de vítima depois, né? Ora, por favor, né? Até o mais imperfeito dos imbecis sabe que não tem por que o PT fazer uma coisa dessa, gente. Por que diabos o PT ia querer, já que lutou tanto para aprovar a PEC, né? O país está sem dinheiro, o país está ferrado, o Bolsonaro deixou o Brasil praticamente sem dinheiro. Você acha que o Lula ia querer, né? E o PT ia querer mais prejuízo ainda? Para quê? Para chamar atenção? Atenção o Lula chama, a qualquer momento, até calado o Lula chama atenção. Lula passou 580 dias na prisão, sem falar com a imprensa, sem falar com ninguém, e mesmo assim continuava chamando a atenção. Não há a menor necessidade de se chamar a atenção depredando o patrimônio público, cultural, histórico do país, pelo amor de Deus. Só na cabeça do Zema, molusco, para pensar uma coisa dessa, né? Ridículo. E agora deixa eu visitar o site do PT para ver se a gente tem mais alguma novidade, porque senão eu vou dar tchau para vocês, porque já está acabando aqui os momentos que eu pretendi ficar no vídeo, né? 26 minutos, eu tenho mais 3 minutinhos para estar encerrando aqui a live com vocês. Vamos ver aqui o site do PT, ver se tem alguma coisa de legal, né? Sem perdão, petistas repudiam proposta de bolsonarista que anistia atos terroristas. Precisamos denunciar esses bolsonaristas e deixar claro para a população o que eles querem é ficar à margem da lei, e isso não vai acontecer. Quem adverte é o deputado do PT de São Paulo, Carlos Zaratini. Concordo em grau, gênero e número. Anistia, não, né? Anistia, não. Tudo o que esses caras fizeram tem que ser muito bem elencado, né? E chamar cada um a sua responsabilidade para cada um assumir os seus erros. Porque se fosse o contrário, né, isso jamais teria acontecido, porque nós perdemos a eleição de 2018, a gente foi chorar na cama, que era lugar quente. Mas, de repente, um pequeno grupo enlouquecesse e fosse lá, com toda certeza a gente já estaria punido, né? Já estaria preso há muito tempo, né? Bolsonarista quer aprovar na Câmara projeto de lei que anistia crimes políticos, terroristas e golpistas após a eleição do presidente Lula. O projeto de lei 2852/22, 2858/22 é uma tremenda canalice, disse Zaratini, pela proposta do deputado bolsonarista Major Vitor Hugo, PL de Goiás, visa beneficiar as pessoas que tenham participado dos bloqueios nas rodovias nacionais e demais atos contrários ao resultado das eleições. Precisamos denunciar esses bolsonaristas e deixar claro para a população que o que eles querem é ficar à margem da lei, mas isso não vai acontecer, disse o nosso querido Carlos Zaratini, e concordo em grau, gênero e número. Vamos lá, se tem mais aqui alguma coisa, eu tenho 1 minutinho para dar tchau aqui para vocês. Seguindo aqui. Vamos lá, 1 minutinho. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Vamos ver aqui, ó. Aqui. Ó, governo Lula fará busca ativa para achar famílias que realmente precisam do Bolsa Família. A estratégia será implementada com a ajuda dos municípios, que fará com que o programa de combate à fome chegue de verdade a quem mais precisa, tá? Todos nós sabemos, né, que o governo Bolsonaro, já nas últimas semanas antes da eleição,
fez lá uma pataquada, né? Colocou até número de celular, avalia como cadastro, então tem pessoas recebendo sem necessidade, né? Enquanto que outros que realmente precisam não está recebendo Bolsa Família. Então, vai ter que colocar tudo nos eixos, né? Para quem realmente merece estar recebendo e quem não merece deixar de receber. Gente, é isso. Peço que você curta, compartilha, se inscreva no nosso canal, ajude a gente a crescer, a melhorar, tá? O governo Lula vai precisar dos nossos canais para governar, né? Para a gente cobrar, para a gente situar as pessoas, né, do que está acontecendo no governo e também combater as fake news que vão continuar a ferro e fogo, como todos nós sabemos. É isso aí, conto com você, podendo ajudar no Pix 252-791-61802, esse é o Pix do canal, tá? Beijos, até amanhã. Lula, presidente, Brasil feliz de novo. Tchau, tchau, pessoal, obrigada.